nada aqui. Senhor presidente, nobre deputado André Figueiredo, quero aqui cumprimentar a mesa, chegou ainda em tempo, né? O Giovanni Harvey, nosso amigo e secretário executivo, representando a ministra Luísa Bairro, o senhor Ivaldo Paixão, coordenador estadual de políticas públicas para a promoção da igualdade racial e presidente nacional do Movimento Negro do PDT, Ricardo Falcão, presidente do Conselho Nacional de Praticagem, e a nossa querida professora doutora Elisa Larkin, né, companheira do nosso saudoso Abdias do Nascimento. Quero cumprimentar também, por extensão, os autores desse requerimento, deputado Vicentinho, líder do PT, e a minha querida amiga e conterrânea deputada Benedita da Silva, e pedir vênia às senhoras e senhores que farei a leitura aqui de um texto a qual eu tive a delegação pela bancada do Partido dos Trabalhadores de fazer leitura. Não sei se eu citei aqui o ministro Manuel Dias, mas é um prazer compartilhar com Vossa Excelência essa manhã de homenagem ao nosso querido Abdias do Nascimento. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores, ocupo essa tribuna para falar sobre dois dos principais heróis da luta contra a discriminação racial no Brasil: Abdias do Nascimento e Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar. Falarei também sobre os 130 anos da abolição da escravatura no Ceará, a primeira unidade da Federação a abolir a escravidão em nosso país. Abdias do Nascimento nasce em Franca, em 1914. Foi o segundo filho de Dona Josina, a doceira da cidade, e seu Bem-Bem, músico e sapateiro. Abdias cresce numa família coesa, carinhosa e organizada, porém pobre, e vai se diplomar em contabilidade pelo Ateneu Francano em 1929. Com 15 anos, alista-se no Exército e vai morar na capital São Paulo. Na década de 30, engaja-se na Frente Negra Brasileira e luta contra a segregação racial em estabelecimentos comerciais da cidade. Prossegue na luta contra o racismo, organizando o Congresso Afro-Campineiro em 1938 e funda em 1944 o Teatro Experimental do Negro, entidade que patrocina a Convenção Nacional do Negro em 1945-46. A Convenção propõe à Assembleia Nacional Constituinte de 46 a inclusão de políticas públicas para a população afrodescendente e um dispositivo constitucional definindo a discriminação racial como crime de lesa pátria. Militante do antigo PTB, após o golpe de 1964, participa desde o exílio na formação do PDT. Já no Brasil, lidera em 1981 a criação da Secretaria do Movimento Negro do PDT. Senhoras e senhores, na qualidade de primeiro deputado federal afro-brasileiro a dedicar seu mandato à luta contra o racismo, Abdias apresenta projetos de lei definindo o racismo como crime e criando um mecanismo de ação compensatória para construir a verdadeira igualdade para os negros na sociedade brasileira. Como senador da República, em 1991 e de 1996 a 1999, continua essa linha de atuação. O governador Leonel Brizola nomeia secretário de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras do Estado do Rio de Janeiro. Mais tarde é nomeado primeiro titular da Secretaria Estadual de Cidadania e Direitos Humanos. Senhor presidente, senhoras deputadas, a luta pela promoção da igualdade racial ganhou no Brasil forte impulso a partir de 2003. O primeiro ato presidencial do presidente Lula foi a sanção da Lei 10.639, que torna obrigatório em todas as escolas o ensino da história da África e da população afro-brasileira. Ele também criou a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, primeiro órgão no mundo a tratar a questão do racismo
com status de ministério. E seu governo como um todo se envolveu numa série de embates para reduzir o abismo social entre negros em nosso país, como a aprovação das cotas para negros nas universidades públicas, o recorte racial do ProUni nas particulares e a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. A presidente Dilma deu sequência a essa trajetória com o recente envio ao Congresso Nacional do projeto de lei que cria cotas para negros no concurso público para preenchimento de vagas no serviço público. Senhor presidente, números recentes divulgados mostram o empenho dos governos do PT e de aliados para reduzir a pobreza entre os negros. Das 14 milhões de famílias atendidas pelo programa Bolsa Família, 73% se autodeclaram negras. São mais de 10 milhões de famílias que, por meio da transferência de renda, saíram da extrema pobreza e estão construindo um futuro melhor para seus filhos, com mais acesso à saúde e educação. Os negros representam 65% dos alunos matriculados nos cursos do Pronatec. Em 10 anos, o percentual de negros entre 18 e 24 anos no ensino superior mais que triplicou, totalizando mais de 630 mil negros nas universidades de nosso país. Apenas os autistas, ou aqueles que fazem oposição cega, e por às vezes raivosa, aos governos do PT, são incapazes de ignorar esses avanços. Senhores, da minha parte, digo que tenho devotado o mandato popular que me foi outorgado em benefício da população negra do Rio de Janeiro e do Brasil. Na vice-relatoria da Lei Orgânica do município, fui responsável pela inserção do Conselho Municipal dos Direitos dos Negros, o primeiro dessa natureza criado no Brasil. Também sou lembrado pela autoria da lei que criou no Rio de Janeiro pelo feriado municipal no Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, exemplo que foi seguido por mais de 1000 cidades brasileiras. E ainda a briga para instalar na Praça 15 o monumento ao herói negro João Cândido, líder da revolta da Chibata, que ocorreu em 1910. Já como ministro da Igualdade Racial, continuei essa luta em várias frentes, dentre as quais se destaca a articulação que possibilitou a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial após mais de 10 anos de tramitação no Congresso Nacional. Senhor presidente, quero também prestar minhas homenagens ao Estado do Ceará, primeira unidade federativa a libertar seus escravos, assim como quero lembrar o bravo abolicionista e jangadeiro Francisco José do Nascimento, nascido em Canoa Quebrada, Aracati, Estado do Ceará, considerado o maior herói popular pela libertação dos escravos no Ceará. Descendente miscigenado como Dragão do Mar e Chico da Matilde, desde criança tornou-se envolvido no cotidiano do litoral. Cresceu analfabeto e só aos 20 anos aprendeu a ler. Pescador, tornou-se chefe dos cataeiros, assim chamados condutores de jangadas e botes do litoral da capital cearense, e trabalhou nas obras do Porto de Fortaleza. Depois empregou-se como marinheiro em um navio que fazia a linha Maranhão-Ceará, e alguns anos mais tarde foi nomeado prático da Capitania dos Portos, fechando do Porto de Fortaleza ao tráfico de escravos para outras províncias. Os donos de escravos eram forçados a libertá-los na impossibilidade de sustentá-los. Assim, Dragão do Mar se envolveu na luta pelo abolicionismo e foi exonerado do cargo em 1881, por ter liderado esse movimento pré-eiro contra o desembarque dos escravos em terra cearense. Em consequência, não havendo quem transportasse os escravos até os navios negreiros, transporte feito pelos marinheiros, o Estado de Ceará decretou pioneiramente no Brasil a libertação dos escravos, 4 anos antes do 3 de maio da abolição brasileira. Por ordem do imperador Pedro II, foi reconduzido ao cargo de prático e no ano seguinte, no regime republicano, recebeu a patente de major ajudante de ordem do secretário-geral do Comando Superior da Guarda Nacional do Estado do Ceará. Faleceu na capital cearense poucas semanas antes de completar 75 anos, e seu nome é hoje dado a um centro de cultura e a uma rádio de Fortaleza. Nobres pares, a emancipação dos negros no Brasil
ainda é mera página oficial nos livros da história nacional. Para que ela venha a acontecer de fato, é preciso que todos os brasileiros se conscientizem de que o valor de uma pessoa não está no pigmento, em seu caráter e em seu valor intrínseco como ser humano. Muito obrigado e firme na luta. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.